Olá pessoal, aqui é o professor Jonas, da disciplina de Geografia, da Escola Estadual Padre Tomás de Aquino. Hoje eu estou aqui com vocês para ajudá-los a responder duas questões que estão lá no caderno de reinserção e recuperação do sexto ano, em Geografia, tá certo? Então peço que vocês peguem um caderno aí e vamos lá para a orientação dessas duas questões aí. Questão 1 e a questão 3 do caderno. A questão 1 é para colocar os continentes em ordem do mais populoso até o menos populoso, né? E a questão 3 é para fazer a mesma coisa, só que com os países. Dizer quais são os países mais populosos, do primeiro até o quinto mais populoso do mundo, né? Então na aula de hoje nós vamos ver essas duas questões aí. Mas primeiro, o que é um continente, né? Continente é uma grande massa de terra cercada por água. Na gigantesca massa de água salgada, formada principalmente pelos oceanos, pela qual são cobertos cerca de 75% da superfície terrestre, é muito fácil notar aqui e ali o aparecimento de territórios contínuos muito extensos. Essas extensões de terras são definidas como continentes. Então o continente é essa grande extensão de terra cercada por água, né? E aí a gente vê a diferença de uma ilha para um continente. A ilha é um pequeno espaço, né? Já o continente é um grande espaço. E como é que os continentes foram formados? No princípio da formação do nosso planeta, só havia um único continente chamado de Pangeia. Essa palavra Pangeia vem do grego. Pan significa tudo e Geia significa terras. E só havia também um único oceano chamado de Pantalassa. Pan significa tudo e Lassa, oceano. Com o passar dos milhares de anos, os continentes foram se fragmentando, se dividindo, né? E se separando, até tomar a configuração atual, ou seja, até se tornarem como são hoje. É o que mostra a figurinha aí, né? Ou seja, só existia um único continente e um único oceano. Por isso que eles eram chamados de Pangeia, quer dizer, todas as terras, e Pantalassa, né? Todos os mares ou todos os oceanos. E com o passar do tempo, por um processo chamado de deriva continental, que é o que mostra aí nessa imagem agora, os continentes foram se separando, né? E o que é que fez com que esses continentes se separassem? Foram o movimento das placas tectônicas, o movimento do magma no interior da Terra. E esse é um assunto que nós vamos estudar esse ano em Geografia, né? Mais para frente. A constituição do planeta Terra, a formação do planeta Terra. Então aí nesse slide já mostra, né, que atualmente existem 6 continentes no mundo. A América, que está de verde aí, a Europa, que está pintada de roxo, a Ásia, que está de laranja, a África de amarelo e a Oceania de verde, e também a Antártida. A Antártida, que é também chamada de Polo Sul, né, é o único continente que não tem população. É um continente desabitado. Lá vivem alguns cientistas, né, mas eles passam um período do tempo lá e depois voltam para o seu país de origem. Por quê? Porque lá é muito frio, né? É um continente muito frio, então é inóspito para o ser humano, né? É difícil de morar lá, né? Difícil o ser humano se instalar lá por causa das condições climáticas. Essa imagem aí mostra a posição de cada continente no globo terrestre, né? Então lá no Polo Norte, no hemisfério norte, aliás, tem a Europa, uma parte da América, a maior parte da Ásia, né? E aqui no Polo Sul tem a outra parte da América, a maior parte da África, né? Fica no hemisfério sul, a Oceania também, e a Antártida também fica no hemisfério sul, né? Essa divisão continental leva em consideração também os aspectos históricos e culturais. Por isso, Ásia, África e Europa, que estão unidas territorialmente, formando a chamada Eurásia, são consideradas 3 continentes distintos. Pode prestar atenção aí, Europa, Ásia e África, elas estão unidas territorialmente, né? Formam como que um continente só. Mas por que elas são consideradas 3 continentes diferentes?
por causa da história e da cultura de cada lugar, né? E aí agora aí tá mostrando para vocês a população mundial por continente. Então aí já é a resposta da questão 1 lá, né? Então qual é o continente mais populoso? É a Ásia, com 4,68 bilhões de habitantes, né? 60% da população mundial. Aí depois vem a África, América, Europa, Oceania, né? A Oceania é o continente menos populoso, com exceção da Antártida, né? Que a população é zero da Antártida, né? Então tá aí, tem mostrando a quantidade absoluta, né, de população de cada continente. O nosso continente, que é a América, onde fica o Brasil, é o terceiro mais populoso, né? Agora falando dos países. O que é um país? O país é um território delimitado por e a partir de relações de poder, tendo que apresentar território autônomo, quer dizer livre, né, independente, governo e população. Atualmente existem 192 países no mundo, né, reconhecidos pela ONU. Então tem até um mapinha aí mostrando, né, o território de cada país e a bandeira do país, né? Então, para que um determinado território seja considerado país, ele precisa dessas três características, né? Precisa ter essas três questões. Um território, que é o terreno, o espaço, né? Também precisa ter um governo próprio, instituições que governem e uma população, é claro, né? E aí tem algumas bandeiras de países, né? A bandeira é um dos símbolos nacionais que representa aquela nação. E aí nesse slide já é mostrando os países mais populosos do mundo, né? Que é a resposta lá da questão número 3, né? O mais populoso é a China, depois vem Índia, Estados Unidos, Indonésia. O Brasil é o quinto maior, tanto em população como em extensão territorial, né? E tem aí até o 10º. Muito obrigado, pessoal.